Bom dia, pessoal. Hoje, dia 28 de agosto de 2024. Pegando um solzinho aqui na cara. Dia 28 de agosto de 2024. Uma quarta-feira abençoada, sol. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero encerrar esse nosso tema da criação de filhos. E daí vamos para outros temas. Espero que tenha ajudado vocês. Não alguma coisa, lógico que isso aí não esgota o tema, que é muito complexo, mas já dá uma noção de como é que a coisa funciona, né? Gente, não é todo mundo que nasceu para ser pai. Como eu falei sobre o casamento, que não é todo mundo que nasceu para casar. Tem os espíritos livres, né? Mas também não é todo mundo que nasceu para ter filho, né? Ter filhos é uma arte, é uma responsabilidade. Assim como o casamento é uma vida de cruz. Você também vai abrir mão de muita coisa da tua vida em prol da vida dos filhos, né? Quando o pai dá mais importância a si mesmo a outra coisa do que aos filhos, ou a mulher, ou ao seu cônjuge, isso é uma patologia, né? Vejam bem, muita gente tem filho porque os pais ficam pressionando, os parentes ficam pressionando, a sociedade fica pressionando. Muita gente tem filho porque não se cuidou numa relação. Muita gente tem filho porque espera que esses filhos sejam fonte do seu sustento no futuro, ou coisa parecida. Então, vocês percebem o seguinte: às vezes vocês pegam uma pessoa que nasce um filho, um Dalzinho. Aí convencionou-se dizer: ah, o filho da fulano tem problema, viu? Não tem problema nenhum. O Dalzinho é um anjo. Nossa, eu amo assim, quando vejo os Dalzinhos. Quando vocês tiverem alguma curiosidade de ler sobre o tema, leiam o livro Rafa, o anjo que esteve lá em casa, ou que esteve lá em casa, coisa assim, do pastor Nivaldo. Sensacional. Um anjo. Tem gente que tem filho autista. Pô, os autistas são maravilhosos. Eles têm habilidades assim que nós não temos. Então, todo tipo assim de habilidade ou de particularidade ou singularidade que um filho possa ter é maravilhosa e veio de Deus. Tá? Então, quando você vai ter um filho, você tem que se preparar para o que aquele filho vai ser. Né? Ele vai se tornar um indivíduo. Ele não nasceu para ser o que você quer que ele seja. Ele vai ser o que Deus preparou para a vida dele, né? Então vejam bem, no Salmo 127,5 diz que os filhos são herança do Senhor. Tá. Não diz que os filhos altos, ou os estudiosos, ou os bons no esporte, os filhos são herança do Senhor. Herança é um presente que você ganha sem ter trabalhado por aquilo. Então os filhos são um presente do Senhor. Quando você tem um filho, você tem que olhar para ele e dizer assim: isso aqui é um presente, o Senhor tem que valorizar. Porque se você não cuidar, você vai estar jogando na cara de Deus que aquilo não foi um presente dele. Tá? Isso é muito complicado. Tá? No Salmo 37,4, para vocês terem uma ideia, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, leia a mutatis mutandis aqui, né? Não se deleite no Senhor e Ele não vai satisfazer os desejos do teu coração. Então, quando você tem um filho, você olhe para ele e diga assim: isso aqui é o presente do Senhor. Nossa, eu preciso, como é o tema do vídeo hoje, desfrutar da presença do meu filho. Desfrutar da presença da minha filha. Né? Se Deus deu essa bênção pra gente, vejam na Bíblia, vocês veem o exemplo de Sara, que se afligia por não poder ter filho, né? Isabel, Ana, várias mulheres assim que se afligiam por não poder ter filhos, né? E na época era uma coisa assim, era encarada como maldição não poder ter filhos. Mas o filho era mão de obra na casa, né? Os filhos iam atendendo uns dos irmãos menores, depois iam trabalhar com o pai e tal, ajudavam a defender.
Então era uma situação diferente. Eu não critico o posicionamento das pessoas que não querem ter filhos hoje. Tá? Ó, Salmo 127:4 também diz assim: como flechas nas mãos do arqueiro são os filhos da mocidade. Né? Feliz o cara que enche dele a sua aljava, né? Também fala disso, né? De defesa, de mão de obra que tinha, né? Aí você pega e vê hoje, né? Um mundo tão povoado, um mundo complicado, um mundo onde o pai já não é por lei autorizado a interferir tanto na vida do filho. Um mundo onde o sustento é tão caro para os filhos. Eu já não critico as pessoas que optam por não ter filhos, porque eu acho que esses são os sábios, né? Não por não ter filhos, mas por pensar antes de ter filhos, porque eu conheço tanta gente aí que bota filho no mundo e não cuida, não sustenta, deixa abandonado, né? Pense, você vai criar... esses dias eu não sei se eu falei para vocês aqui nos vídeos, mas eu li um negócio tão interessante dos filhos no Japão que não querem trabalhar e estão exigindo o sustento dos pais, porque eles dizem o seguinte: eu não pedi para vir no mundo, você me trouxe, você me sustenta. Eu não prometi para ninguém que eu ia trabalhar. Na nossa cultura, pessoa que não trabalha é um desocupado, um preguiçoso, né? Mas se você pensar bem, ninguém de nós pediu para vir ao mundo, né? Eu trabalho, e bastante, né? E trabalho por meus filhos, pela minha mulher, por meu sustento, e para obra, para um monte de coisa, né? Agora, eu penso assim, que aquele que diz assim: eu não vou trabalhar e o meu pai tem que me sustentar porque eu não pedi para vir para o mundo. Eu fiquei pensando nisso. Não é sem fundamento, viu? Não é sem fundamento, tá? Vamos lá, mais um salmo, Salmo 128:3, né? Ele fala das bênçãos do Senhor. A tua mulher será como uma videira frutífera e teus filhos serão como plantas de oliveira à volta da tua mesa. Na Bíblia inteira ela fala assim dos filhos como bênção do Senhor, como presente do Senhor. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, se você tem filhos, desfrute deles. Veja, um filho decora as coisas. O outro joga bola, é habilidoso. O outro é bonito. O outro é meigo, amoroso. Todos os filhos têm algumas qualidades particulares. Nenhum vai ser perfeito. Mas todos eles têm essas qualidades que Deus deu para a gente desfrutar, para a gente admirar. Lembra lá quando fala dos dons? Deus deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e tal. Então, Deus deu habilidades para nós, Deus deu dons para nós que são diferentes. Se você olhar teus filhos, eles são diferentes e eles têm os seus dons, né? E a tua obrigação é dar um bom exemplo, é sustentar eles, criar eles e fazer com que esses dons floresçam, que eles sejam de bom caráter, que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam honestos, né? Que sejam pessoas que vão ajudar na sociedade, restauradores de brechas, como a gente diz, né? Que está na Bíblia. Então, cada filho tem sua particularidade, cada filho tem sua individualidade, e eles são maravilhosos. E você tem que aprender, para ser feliz, a curtir, a aproveitar aquilo que Deus te deu. Ó, é bem claro que o Salmo, né, o 37:4, deleita-te no Senhor, aproveita aquilo, em tudo. Se você ganhou um dinheiro, aproveite, dê glória a Deus, né? Compre coisas boas, seja honesto, né? Ajude os outros. Se você tem habilidades, né? Aproveite, curta isso, ajude os outros. Se você pode sair no sol, que nem eu falei, aproveite. Se pode comer uma fruta, aproveite. Se você pode morar numa casa, ter um certo conforto, aproveite. Né? Tudo o que Deus deu para nós é bom, tá? E para a gente ser feliz, a gente tem que olhar a situação de hoje, sonhar com o futuro e aproveitar o que a gente está fazendo, né? Não ficar preso no passado, se lamentando pelas coisas que aconteceram lá, muito pelo contrário. Se o teu passado foi ruim e você traz cicatrizes, olhe para essas cicatrizes e que elas sejam motivo de alegria para você ver aonde que você está hoje.
Ah, como eu sofria lá, como eu fui magoado, como eu sofri bullying na escola, viu? Daí você cresceu. Eu tinha os piá que, quando era pequeno lá, que me davam um corridão na escola. Depois eu cresci, fiquei um pouco maior que eles, não me davam mais corridão. E hoje ninguém me dá corridão. Então eu vou ficar me preocupando lá com os negócios da escola, né? As professoras que falavam coisas ruins para mim, encontrei com uma aqui na lojinha ao lado, velhinha que tá, sabe assim, caduquinha que tá. Falei, viu, vou ficar me preocupando com aquela velhinha falou pra mim lá atrás. Não, hoje já tá velhinha, eu tô aqui, hoje ela não fala mais nada de ruim pra mim, tá resolvida a situação. Então hoje eu tenho que ser feliz com as coisas que eu tenho. Se Deus resolveu os meus problemas, hoje eu tenho que ser feliz. E assim são com os filhos. Se Deus te deu filhos, né? Olhe para isso, diga, puxa, antes eu era outra pessoa, hoje eu sou um pai, eu sou uma mãe. Deus me presenteou com esses filhos. E eu vou aproveitar essa bênção de Deus. Eu vou desfrutar da companhia dos meus filhos. Porque se você não fizer isso, você está dando uma declaração ousadíssima de que o presente que Deus te deu não é bom. Não é isso? Pais que abusam de filhos, pais que não sustentam os filhos, pais que agridem os filhos, pais que não são companheiros dos filhos, né? Ninguém vai ser um pai perfeito, mas a gente pode tentar estar junto, conversar, dar amor, praticar tudo aquilo que nós falamos nos outros 9 vídeos aqui, né? E aí, finalmente, desfrutar dos filhos, simplesmente. Dizer, putz, esses filhos, Deus me deu filhos e são filhos bons, né? Olhar a carinha deles, assim, curtir os planos deles, as lutas deles, ver os sofrimentos deles e saber que aquele sofrimento que eles estão passando ali, que se pode dar um apoio, tá também, como foi para você, causando amadurecimento deles para o futuro, né? Calejando eles para enfrentar a vida mais para frente. Aí você pode ver algumas coisas que você ensinou, algumas coisas virtuosas que você possa ter ensinado, os filhos replicando aquilo. Diz, puxa, que beleza, né? Que alegria. Colaborei para isso, para esse filho de Deus ser assim. Meu irmão, nós vamos encerrar essa série aqui agora, mas se você tem filhos, olhe para eles e perceba neles a beleza do presente de Deus para a sua vida, que são os seus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Nando e a Gabi, né? E eles são presente do Senhor desde sempre. Nossa, já passamos alguns bocados, algumas lutas, né, na vida, mas eu sempre olho para eles assim, eu admiro eles assim, e eu me deleito neles assim, sabe? A gente tem os problemas, as críticas, nós, sim, lógico, isso vai sempre ter, né? Às vezes a gente discute, a gente se implica uns com os outros, mas isso não interfere no quanto que eu admiro eles como pessoas humanas. E eu tenho tentado a cada dia aprender mais, a olhar mais para eles e a cada dia ver esse crescimento na vida deles, tentar ensinar coisas para eles e tal, porque eles são um presente de Deus na minha vida e na vida da Antonieta. E os seus filhos são presente de Deus na sua vida. Admire os talentos e a beleza daquilo que Deus deu na vida deles e você vai ver que eles são maravilhosos. Para ninguém mais, não precisa ser para os outros, é para você, porque os teus filhos são presentes teus. Os dos outros que ficam lá fazendo comparação e tal, eles que têm os filhos deles e que criam do jeito que eles quiserem e que façam coisa lá. Os teus filhos são o teu presente e a tua bênção. Que Deus te abençoe muito. É por aí.